Domingo da Lusitânia, episódio 12, take 1. E como chegamos hoje, é a última entrevista que vamos fazer, estamos a chegar ao fim desta série. Algumas pessoas têm perguntado, ou têm pedido até, a solução, como é que isto se resolve. Ou seja, do que nós conseguimos analisar, e respondendo agora a pedido das pessoas, o que é que a gente tem que fazer, o que é que falta, o que é preciso? Existe uma canção do Bob Marley que, baseada num dizer de um presidente americano qualquer, que eu não me recordo qual é o nome. E eu acrescento umas quantas frases, porque ele diz, o Bob Marley, you can fool some people sometimes. You can fool some people all the time. Sometimes you can fool all the people, but you cannot fool all the people all the time. Pronto, traduzindo para português, podemos enganar algumas pessoas algumas vezes. Existem pessoas que podem ser enganadas todas as vezes. Existem vezes que podes enganar toda a gente, mas não podem enganar toda a gente todo o tempo. É impossível. E basta ver os comentários nas redes sociais, as pessoas não são parvas. As pessoas estão a despertar, existe um despertar, existe uma consciência dos males que no fundo nos afetam a todos. E por acaso encontrei aqui uma nota antiga. Quantos anos é que isso tem? Isto foi antes de eu vir para Portugal, deve ter uns 5 anos. Isto foi um juiz que disse: se o governo se transforma numa entidade contra a lei, gera desdém contra a lei. Convida a todo homem a tornar-se numa lei em si mesmo, convidando à anarquia. Ora, este juiz, num caso que ficou conhecido como Olmsted versus United States, está a afirmar que quando um governo atua ou se
transforma uma entidade em si que quebra a lei continuamente, ora, este governo está a convidar cada homem, cada mulher a fazer o mesmo. Porquê? Porque não? Porque o governo deveria estar a dar o exemplo. Se estamos num regime de Estado de Direito, esse Estado de Direito, a lei suprema, não é só para alguns. Essa lei suprema, em princípio, é para ser para todos. Mas se o governo, que no fundo é o representante do povo, em si deixa passar ou fecha os olhos a crimes, porque no fundo o órgão de justiça é um dos órgãos de soberania. Se a justiça fecha os olhos a uns e não a outros, essa justiça não tem os olhos tapados. Esta justiça tem um olho tapado, outro destapado, conforme as conveniências. Ora, isto é totalmente contrário à justiça em si. Não é? Porque a justiça é para ser imparcial. Não é para tomar posições ou lados. A justiça é para ser aplicada de forma imparcial. Não é? Então, mas, por exemplo, que valores, ou seja, quais são os juízes de valor que o juiz ou o tribunal vai aplicar para decidir o que é justo e o que não é justo? Que aquela pessoa errou, então tem que pagar uma indenização àquela pessoa porque provocou dano físico ou dano imaterial? Ou seja, isso está tudo descrito nos códigos. O Código Civil, o Código Penal, esses códigos que podem ser interpretados, e eles interpretam de acordo com as conveniências, porque um advogado é um intérprete da lei. Um advogado está submetido ao tribunal. Antes de tu continuares, eu só queria dizer, se esses códigos estão todos definidos, porque é que nós temos juízes, isto ainda não me saiu da cabeça, um juiz que faz uma sentença ou libera consoante a Bíblia? Porque a Bíblia é a base de todos os códigos. O código canónico é a base de todos os códigos de lei. Canon significa cana. A cana é a medida, o instrumento de medida pelo qual todos os outros códigos se regem. Por isso, o código canónico não se aplica só à Igreja. Apesar de muita gente pensar que o código canónico é só para a Igreja. Não. Se vamos ler o código canónico, existem aspectos que são mais para ser utilizados dentro da Igreja, mas o que é a Igreja? Eclésia. Pronto, eu desculpa ter desviado do assunto, estavas a falar sobre os advogados, os attorneys. Sim, os advogados. Vir ao cliente, ele está ao serviço do tribunal. Por isso, o cliente, ao contratar um advogado, o tribunal automaticamente considera o cidadão um retardado. Mas, por exemplo, eu posso, se eu for acusado de alguma coisa, eu ou alguém,
não se pode, ou seja, ser o seu próprio advogado? Há sítios onde, ou até nos filmes, parece. Claro que sim, mas só que as leis cá em Portugal, eles fazem as leis exatamente de uma forma a evitar isso. E, ou seja, se não tens dinheiro para pagar um advogado bom, o Estado vai-te nomear um. Exato. Que ainda é pior. Mas tu tens o direito de recusar. Ok. Mas agora, tens é que conhecer a lei. E não é o código. Quando eu falo de lei, eu não falo de código de lei algum. Códigos são para serem interpretados. Códigos são códigos. Lei é lei. Um código de lei, ou um acto de lei, como a própria palavra indica, um acto, é aquilo que aparenta ser, é uma representação. Porquê que os juízes usam túnicas, perucas, etc? Um espetáculo, um show. Porquê? Porque o juiz, quando está lá sentado na sua posição, que é uma posição de poder percebido, não é de poder real, é poder percebido, porque a única coisa que dá o poder ao juiz é a Constituição da República. Eles próprios até podem pensar que os juízes têm estatutos próprios, etc, 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 e que têm as leis deles à parte. O juiz somente tem autoridade devido à Constituição da República. E agora, tudo depende do indivíduo, tudo depende de quem está presente ou representado. Porquê que eu haveria de nomear um representante quando eu posso estar presente, consciente e ciente? Sui juris. Também se diz por própria persona. O juiz não está lá em própria persona. O juiz está a ocupar um cargo. Ele está a representar um papel. Se eu me apresento em própria persona, sui juris, eu estou numa jurisdição superior à do juiz. Porque eu estou presente como homem vivente. Isto é muito importante. Homem vivente. Não vou lá como cidadão. Porque um cidadão, sendo uma criação Já está do Estado, está submetido ao Estado. Como homem vivente, eu sou o criador do Estado. Presente, consciente e discernente. É preciso ter o conhecimento da lei suprema. Nada de códigos, dos actos de lei. Um acto é um acto. Uma representação é um acto. Quando eu estou presente, eu não estou a representar, eu estou presente, consciente e discernente, como homem vivente, criador da Constituição, criador do Estado e filho da fonte da lei. Isto é muito importante, porque as pessoas pensam que a história de Cristo é algo religioso, mas não. Tem a ver com lei. Porque ele sempre se coloca como o filho do Pai. Que é uma jogada muito inteligente, porque na altura que o Jesus existiu, supostamente, toda a gente duvidou dele, não é? Mas
100, 200 anos, ou 300 anos, ou 2000 anos depois, tu não podes ir atrás, procurá-lo e perguntar... A luta é exatamente a mesma. A luta que nós estamos a fazer é exatamente a mesma que se fez há 2000 anos atrás. O que aconteceu? Ele desafiou a lei romana, desafiou a lei judaica, de tal forma que permaneceu incontestável. Nem os juízes da lei romana, nem os juízes da lei judaica puderam contestar soluções. Estando conscientes das trafolhices que estes políticos, representantes do povo, governantes, ministros, indivíduos com cargos públicos andam a fazer, o povo, como criador, nós temos o direito legítimo de criar a oposição àquilo que está a falhar. Não só a oposição. Eu não acredito em oposição. Porquê? Muita gente... não digas isso. Já tive essa reação. É que, quanto mais fortes as forças opositoras forem, maior o poder de destruição. Ora, acontece o que está a acontecer em Hong Kong, de momento, em que o povo tomou uma atitude de confronto à autoridade suprema do regime comunista da China. Ora, quanto mais resistência o povo demonstra, mais força a China vai pôr. E já tem história da Praça de Tiananmen e não só. Há várias ações em que estudantes e protestantes se manifestaram e eles oprimiram pela força. Ora, esta opressão pode causar destruição incrível, não é? Mortes, violência. Nós não precisamos de... Nós somos inteligentes. Nós não precisamos de recorrer a violências. Por isso que, na minha opinião, eu acho que nos devemos organizar em associações populares, cívicas, se as queremos chamar. Eu prefiro antes o termo popular, porque está mais relacionado com o povo. Eu sou um dos do povo. Eu não sou um civil. Eu sou um incivilizado. Quer dizer, acho que a humanidade toda é incivilizada, senão não haveria as coisas que existem. Ser civil é submeter-se à autoridade do Estado. Eu não reconheço autoridade no Estado, porque eu sou o autor, o criador do Estado. O Estado está lá para servir o soberano. O soberano é o povo. A soberania una e indivisível reside no povo vivente. E isto é uma verdade absoluta. Obviamente que o termo
já falamos sobre isto, soberania está manipulado e distorcido, e quando se fala de soberania, por exemplo, em relação ao Brexit, não é? As pessoas relacionam-se soberania das elites, porque o povo, através da ignorância, deixa-se submeter a essas mesmas elites. Quem são eles? De sangue azul. Quem são eles? Não existe um que seja superior ao Filho do Homem vivente. Não existe um. A não ser que seja algum reptil ou algum alien que se tenha colocado numa posição de poder, que tenha inteligência superior ao homem e meios de submeter o homem. E essa submissão acontece através, como estavas a falar, dos meios da mídia, a televisão, os jornais, a comunicação social, os sistemas escolares. Temos que criar associações alternas. Mídia independente, onde a verdade seja transmitida. A verdade, porque um governo que se preze deve estar baseado em princípios de verdade e em transparência. Vamos à transparência. Ok? Vamos à transparência. Existe aquilo que é o segredo de Estado. Mas se o Estado somos todos nós, como dizem, por que é que essa entidade estatal está a reservar Informação e conhecimento. informação e conhecimento que nos diz respeito a todos? Isso é contrário ao propósito do Estado em si. O Estado e todos os seus órgãos têm que funcionar numa transparência absoluta e os representantes, juízes, presidentes, ministros, etc., têm que assumir a responsabilidade, não só pelos seus actos, mas pelos actos daqueles que estão sob a sua regência, não é? Acontece que de 4 em 4 anos mudam-se as caras e, entretanto, assinam-se contratos que vão afetar a vida permanentemente das pessoas quando esse indivíduo apenas tinha um cargo temporário. Como? É que um indivíduo que ocupa um cargo temporário de 4 ou 8 anos vai tomar decisões que vão afetar negativamente a vida das gentes do povo. Tomemos o caso de uma lei, o aborto. A certo ponto decidiram ilegalizar o aborto. Ora, Não escolheste a lei mais fácil de falar, porque o aborto é extremamente delicado. Mas pronto. É delicado, mas é importante que se fale. É importante que se fale. De repente, milhares de mulheres tornaram-se criminosas. Ora, eles tiveram que revogar essa lei. Porque se fazes algo que não tem lei que diga que é legal ou ilegal, é uma ação em que tu assumes a responsabilidade própria. Quando esse acto é ilegal, as mulheres não deixaram de ter abortos. ou de contratar alguém para os fazer. Mas esses abortos foram feitos
à margem da lei. Não fora da lei, à margem. E tal como a cannabis, qual é o propósito desta legalização desta planta que, em certa altura, decidiram que devia ser ilegal? Por que razão? Não existe razão científica. Não existe razão médica, não existe razão absolutamente alguma para que esta planta seja ilegal. Dizem que é porque faz mal. Mas o tabaco também faz mal. Faz mais bem do que mal. Porque se o sistema endocannabinoide existe no organismo humano, existe uma relação entre o organismo humano e a planta em si. E se ajuda nos mecanismos do sono, nos mecanismos da dor, nos mecanismos da fome, para que a criança possa sobreviver, tem que ter fome. Se a criança não sentir fome, pode acabar por morrer. Não é? Estes mecanismos fazem parte da nossa própria Constituição e os benefícios desta planta a que estamos a referir são imensos a vários níveis. Não só a nível alimentar, é considerada uma superfood, a nível medicinal, que cura o cancro, cura cataratas, cura asma, cura tanta coisa. Aos passos a seguir. Para que saímos desta situação em que nos encontramos. Onde a corrupção aumenta a olhos vistos de forma totalmente desproporcional. E os aproveitadores, a máfia que se instalou nos organismos de Estado e que usam esses mesmos organismos a seu belo prazer, nós precisamos de nos organizar. Sem organização não existe nada. Eles vão continuar a fazer aquilo que querem, independentemente das críticas, porque cada vez fazem as coisas mais descaradamente e sem consideração alguma. Eles aumentam os seus próprios salários, aumentam as suas próprias reformas, têm benefícios e regalias por terem servido num cargo público durante um curto período de tempo da sua vida e depois têm estas pensões vitalícias. Enquanto que as pessoas que trabalharam vidas inteiras têm que sobreviver com pensões de miséria. Ora, isto está fora de controle, está fora de equilíbrio. Não é? A forma de voltar a equilibrar é através da ação. Ação direta. Nada de violências. Quando se fala da ação direta anarquista, pronto, tem a ver com explodir Exato. É por isso coisas. É por isso que a palavra anarquia tem muita má conotação por certos indivíduos já terem feito certas coisas e dizerem certas coisas e terem certas opiniões um bocado radicais ou extremistas. Sim. E a palavra já não pega. Porque pronto, existe aquilo que é a anarquia e existe aquilo que é a acracia. A acracia é a ausência de Estado. Nós não precisamos de um Estado para viver. Os povos lusitanos... Eu não entendo bem isso. O que eu sei é que eu não preciso daquela malta na Assembleia da República, de um presidente e dessas instituições assim todas. Eu sei que não preciso de nada disso. Mas eu não consigo... Pronto. O estatismo é uma religião, é uma crença. As pessoas acreditam tanto nesta entidade que é como se fosse um Deus. É algo fictício, algo criado pela mente do homem. O Estado não tem presença real. Se tem presença real, é o desafio aqui, o Estado. Quer que o Estado se venha sentar
numa mesa, à frente do juiz. Marcam o dia e a hora. Acho que eles têm a agenda muito cheia. Eles quem? Eu não quero falar com o representante. Eu quero falar com o Estado. Não, é impossível. É impossível, não existe. É uma entidade fictícia. Eles vão mandar um representante ou um chefe de Estado. Não quero falar com um chefe de Estado. Eu quero falar diretamente, quero ter um encontro de mentes. A minha mente de homem vivente com a mente do Estado. Não pode, é impossível. Por isso que digo que a minha jurisdição é superior à jurisdição do juiz e à jurisdição do presidente e à jurisdição do Estado. Porque o Estado, o presidente, é o chefe de Estado. É um CEO, é um manager. É um órgão. Ou seja, ele é a cara de um órgão de Estado. É o outro scarecrow. Não é? Porque eu estou ocupado com as minhas tarefas diárias, não tenho oportunidade nem possibilidade de me deslocar à Rússia, aos Estados Unidos, ao Vaticano, para ir falar com aquelas pessoas. Então vai lá o representante, aquele que dá a cara, que é o Marcelo, ele vai dar a cara por mim, porque ele está ao meu serviço. Mas eu não quero que ele me represente a mim, de todo. Nem ele, nem outro qualquer. Mas que lá esteja. existem muitos que querem, porque votaram nele. Então, mesmo que esses não sejam a maioria, eles decidiram, vamos ter um representante. Queria adicionar que temos que nos organizar em associações, em várias frentes. Várias frentes. A nível de apoio social, mútuo, a nível de educação, existe muita gente. Noutros países, cá em Portugal, não sei. Mas existe muita gente na África do Sul que estão a retirar os seus filhos das escolas públicas. Ou privadas. Porque, no fundo, as privadas funcionam sobre os mesmos currículos, os mesmos parâmetros que a escola pública. O maior erro dos nossos pais foi relegar a nossa educação à entidade estatal. Escolarização não é educação. Educação faz-se em casa. O responsável pela educação é o pai e a mãe. Esses são os responsáveis pela educação dos filhos. A escolarização não é que não faça falta. Faz falta. Nós precisamos de aprender a fazer cálculos matemáticos, precisamos de aprender ciência, biologia. Quanto mais sabermos, melhor. Eu não sou anti-conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento é o autoconhecimento. Ou seja, aquele conhecimento que tu próprio vais buscar. A escola proporciona a escolarização essencial. Mas aquilo que lhes interessa, que é uma sociedade de indivíduos que possam obedecer às regras e fazer poucas perguntas. A questão é que o estudante, se escrever de acordo com o antigo acordo ortográfico, não é que esteja errado, mas vai ser punido, vai ser desclassificado.
Ora, isso é uma obrigação a que o indivíduo está a aprender desde idades bastante jovens, algo porque eles querem que seja assim. Não é que esteja correto. Porque uma decisão política em termos a linguagem não tem nada a ver com os peritos da linguagem. Os peritos da linguagem não participaram nessas decisões e isso torna esse acordo ilegal e ilegítimo. Mandando agora, aliás, o tópico do episódio de hoje nós ainda nem sequer chegamos a mencionar e estamos quase no fim da entrevista. A questão de, ou seja, o que é que falta realmente às pessoas para acordarem desta hipnose, desta ilusão, desta matriz? Chegaste a mencionar nas outras entrevistas a consciência. O Fernando Pessoa falava sobre o Quinto Império, que é precisamente a consciência. Sim. Uh, Sim. Portanto, a história do Quinto Império é uma longa história que vai a uma passagem bíblica, não é? Mas pronto, vamos acelerar um pouco até aos tempos modernos. Os povos antigos dividiam o tempo em 4 idades: a idade do ouro, a idade da prata, a idade do bronze e a idade do ferro. E estes impérios passados já vivemos no Éden, de acordo com os textos, já vivemos no Éden. Saímos do Éden ou fomos expulsos. O Éden seria a idade de ouro. Durante vários milhares de anos, se não mesmo milhões, vivemos nesse estado. Uma idade de ouro é uma idade onde não existem guerras, não existem conflitos, apenas existe paz, amor, felicidade entre os humanos. Isso é uma idade de ouro. A idade de prata é uma idade onde já existem algumas diferenças, mas não são assim demasiado evidentes. A idade do bronze já se inicia o armamento, já vem aos tempos dos impérios babilónicos até chegar ao romano, e a idade do ferro é a idade que vivemos hoje, que é a idade do ego, Kali Yuga, a idade do ego em que cada um por si. As pessoas falam tão mal da anarquia, mas isto é uma anarquia completa, porque cada qual quer ser melhor que o outro e vive-se nesta competitividade. Quer-se independência, existem muitos países. Ora, este cada qual por si é o adormecimento total. O Quinto Império seria o Império da Consciência, ou seja, a pedra que cai do céu e que destrói a estátua de ouro, de prata, de bronze e de barro. E essa pedra cresce até ocupar o mundo inteiro. É a pedra filosofal, a pedra da consciência, que cai do céu. Ou seja, o quinto elemento é o éter. É o local, já falamos sobre o Zero Point Field, não é? Esse ponto zero, onde o próprio pensamento é formado. É esse local onde a mente vai buscar a ideia.
isto agora também seria outro tema para desenvolver, mas pronto. Ora, as pessoas estão-se a consciencializar. A exposição dos crimes e dos abusos e as guerras que estão a ser causadas por interesses económicos, a exposição dos casos de pedofilia na realeza, nos cargos mais altos deste planeta, incluindo o Papa e bispos e presidentes e sabe-se lá que mais, essa gente toda andam tudo aí. Ora, isto está a ser tudo exposto. E isto é parte desse acordar da humanidade. Ou seja, existe muita gente que ainda está adormecida. Mas, a pouco e pouco, existe mais e mais gente que está a trabalhar a nível paralelo à sociedade que nós conhecemos, que a televisão anuncia e que os canais da média falam todos os dias. Existem associações, existem agrupações, existem cooperativas paralelas. Espera lá. Algumas pessoas já me vieram perguntar isto logo nos primeiros episódios. É preciso esclarecer algumas coisas. Quem és tu? Quem é que te disse que tu podes falar sobre estas coisas? Eu quando entrei aqui... A minha cábula. Eu quando entrei aqui, eu vi uns garrafões de vinho ali, vazios, tens umas garrafas ali vazias, portanto, sinais de um alcoólico, claramente. Depois, também descobri que tu fazes jardinagem, carpintaria, fazes construções tipo de pedreiro, tens conhecimentos de eletricista, também pescas alguma coisa de mecânica, pelo que percebi também escreves algumas coisas e mais, isto não fica só por aqui. Foste apanhado às tantas da noite a fazer umas macacadas quaisquer por aí, acho que lhe chamam Tai Chi. Vamos ver. E depois também fazes qualquer coisa como Jiu-Jitsu, ou o que é que fazes mais? Kung Fu. Kung Fu! Kung Fu! Quem és tu? Eu sou um dos do povo. Eu sou igual a ti. Mas único. Porque eu sou ser. Eu sou ser. Tu és ser. Único. Eu sou um neurónio dessa mente coletiva. Tal como tu és um neurónio dessa mente coletiva. Isso é muito complexo. E todos nós estamos ligados. Isso esquece. Somos juntos. Tá bem, ok. Os Rastafari dizem I and I. We are one. Ok. Ouvi dizer que tu também tocas guitarra. Podemos ouvir alguma coisa? Sim, por que não? Oh, acorda!
mente da senda já caminhada. Somente quero relembrar princípios eternos e imutáveis, universos íntimos e infindáveis. Oh, oh, oh. Ser livre não é o mesmo que ter liberdade, nem dado ver alguma autoridade. Oh, oh, oh. Ser livre é impossível sem a verdade. Pega em ti a sua responsabilidade. Ser livre não é o mesmo que ter liberdade, nem ter ser, simplesmente ser. Ser livre é impossível